Somos realmente livres para tomar nossas próprias decisões? Ou será que nosso caminho já está traçado por forças que a gente nem controla? Essa é a grande questão, né? Uma pergunta bem antiga. Pois é, e hoje a gente vai mergulhar a fundo nos argumentos que defendem o nosso poder de escolha. E a gente está se baseando aqui num artigo bem específico. Isso, um artigo de Evan Minton chamado 5 argumentos a favor da existência do livre-arbítrio. A nossa missão aqui é entender a defesa de uma ideia bem particular, o tal do livre-arbítrio libertador. É um conceito que mexe com muita coisa. Mexe com tudo. Responsabilidade, amor, até o jeito que a gente entende a realidade. Ok, vamos analisar isso. Olha, o fascinante aqui, para começar, é que a gente precisa entender as regras do jogo. O artigo do Minton já separa o campo em 2 visões principais. Certo. A primeira é o que chamam de compatibilismo. É a ideia de que o determinismo, ou seja, tudo ser pré-definido, pode conviver com o livre-arbítrio. Mas o Minton não compra essa ideia, né? De jeito nenhum. Ele descarta isso com uma analogia bem forte. Ele diz que falar que alguém é livre para escolher o que já está determinado a escolher é como dizer para uma pessoa amarrada numa cadeira: você é livre para ficar parada. Exatamente. É uma liberdade que não é liberdade de verdade. Não é uma escolha real, é só a liberdade de concordar com o que já era inevitável. E é por isso que ele foca na outra visão, o tal do livre-arbítrio libertário. Isso. E ele define isso de um jeito bem claro, em 3 pilares. Quais são eles? Primeiro, a origem. A ideia é que o ser humano é a fonte original de suas ações. A decisão parte de dentro, sabe? Não é só um efeito de uma causa anterior. Ok, a causa sou eu, isso. Segundo, as alternativas. Isso aqui é crucial. Numa situação de escolha, você tem a opção A e a opção não A. E você poderia, de fato, ter escolhido qualquer uma das duas. A outra opção era realmente possível. Era realmente possível. E o terceiro pilar é a indeterminação. A escolha não é causada por eventos passados ou leis da natureza. Ela é, na essência, livre. Com essas definições na mesa, o primeiro argumento que o Minton apresenta já vai direto num ponto que todo mundo sente na pele: culpa e responsabilidade. Pois é. A ideia central dele é que, se o determinismo for verdade, a noção de responsabilidade moral, bem, ela desmorona. Como assim? Ele usa exemplos muito provocadores. Se uma ação é determinada pela química do seu cérebro, ou por uma natureza pecadora, como ele coloca, ou até por Deus, como se pode culpar o indivíduo? Ah, a famosa desculpa. Exato. A frase de efeito que ele usa é: não é minha culpa. A química do meu cérebro me obrigou a fazer isso. Isso esvazia completamente a ideia de culpa. Ele também fala da analogia da bola de bilhar, né? Sim, que se alguém bate numa bola e ela cai da mesa, a culpa é da pessoa, não da bola. A causa é responsável pelo efeito. E tem o exemplo do leão, que eu achei ótimo. A gente não culpa um leão por matar uma gazela, porque está na natureza dele. Se os humanos são determinados por sua natureza, por que o padrão seria diferente? Essa é a provocação dele. E ele antecipa a objeção, sabe? Aquela que o pessoal do compatibilismo poderia usar. Que seria, mas a pessoa queria fazer aquilo. Exatamente. Mas para ele, isso só chuta o problema pro andar de cima. A questão vira: tá, mas o que determinou esse desejo em primeiro lugar? Entendi. Não dá para parar a análise no desejo. É preciso perguntar de onde veio esse desejo. E se esse desejo foi causado por algo fora do controle da pessoa, a corrente da responsabilidade se quebra antes de chegar nela. E isso leva à estrutura lógica do argumento. Leva? Ele monta como um modus tollens. Premissa 1. Se não existe livre-arbítrio libertário, então não existe responsabilidade moral. Ok. A Bíblia ensina que as pessoas serão responsabilizadas moralmente por suas ações. Ele cita passagens como Romanos 14:12, que diz que cada um de nós vai prestar contas a Deus. E a conclusão inevitável, por essa lógica, é que o livre-arbítrio libertário tem que existir. Se Deus vai nos cobrar, é porque a gente podia ter agido diferente. Essa é a conclusão dele. E essa base teológica é o gancho perfeito para o segundo argumento, que mergulha de cabeça nas evidências bíblicas. Ok, até agora o argumento foi mais filosófico. Mas agora ele vai buscar a prova na fonte teológica.
Imagino que aqui o debate fique mais intenso. Sem dúvida. E ele aponta para passagens muito diretas. Por exemplo, em Deuteronômio 30, Moisés fala para o povo: coloquei diante de vocês a vida e a morte, agora escolham a vida. A palavra escolham é bem explícita. Extremamente. E em Josué 24, a mesma coisa. Escolham hoje a quem irão servir. Para mim, então, usar essa palavra seria quase cruel se as pessoas não tivessem de fato o poder de escolher. Seria um teatro. E ele também menciona as ofertas voluntárias, né? Como algo pode ser voluntário sem uma vontade livre. Exato. Mas um determinista poderia ter uma contra-argumentação para isso, claro. E qual seria? Poderiam dizer que é só uma forma de Deus revelar a escolha que o coração da pessoa já estava determinado a fazer. Mas o Minton acha que tem uma carta na manga. Uma passagem que seria a prova definitiva, a que ele considera a evidência mais poderosa. É 1 Coríntios 10:13, que diz o quê? Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E a interpretação dele aqui é o que faz a diferença. Totalmente. Ele argumenta que essa passagem implica que, em qualquer momento de tentação, existem sempre duas possibilidades reais: pecar, a opção A, ou pegar o caminho de escape, de Deus, a opção não A. As duas são alcançáveis. Isso. Se o determinismo for verdadeiro, para a pessoa que acaba pecando, esse caminho de escape nunca foi uma opção real. Foi uma ilusão. E para Minton, isso tornaria a promessa de Deus vazia. Certo, faz sentido. A promessa do escape só tem valor se ele for realmente acessível. O terceiro argumento muda de tom, né? Sai da teologia mais dura e vai para o campo das emoções, falando de amor. Isso. E a premissa é bem direta. Amor forçado não é amor de verdade. E a analogia que ele usa para ilustrar isso é fantástica. A da esposa robô? É uma imagem muito forte. É. Ele nos transporta para o ano 3000. Um homem compra uma esposa robô e a programa para ser perfeita. Ela o ama incondicionalmente, ri de todas as piadas dele, nunca discorda, diz eu te amo a cada hora. E a pergunta que o artigo faz é: esse homem se sentiria genuinamente amado? E a resposta, claro, é um sonoro não. Porque cada gesto de amor seria artificial. A origem daquele eu te amo não estaria na robô. Mas na programação que ele mesmo inseriu. Exatamente. Ela não teria a liberdade de não amá-lo. E é essa liberdade que dá valor ao amor. É uma imagem poderosa, porque mexe com algo que todo mundo entende. Ninguém quer um amor programado. E a conexão com a teologia é clara. Se Deus nos programou para amá-lo, esse amor seria tão vazio quanto o da robô. Nossas canções de louvor seriam só o cumprimento de um script. Exato. E a estrutura lógica é: premissa 1, se o amor não é oferecido livremente, ele não é genuíno. Premissa 2, o amor humano pode ser genuíno. A conclusão, portanto, é que o ser humano precisa ter a capacidade de amar livremente. Ok, isso nos leva ao quarto argumento, que é sobre a nossa própria percepção da realidade, a experiência de ser livre. Sim, e ele começa com uma analogia de outro debate, o da idade do universo. Alguns defendem que Deus criou o universo com a aparência de ser antigo. E Minton diz que isso faria de Deus um enganador. Isso, alguém que cria evidências falsas. Ele então aplica essa mesma lógica ao livre-arbítrio. É um argumento ousado, colocar a questão nesses termos de engano divino. É, mas a lógica é direta. Todos nós sentimos que somos livres. Essa experiência de pesar opções, de tomar uma decisão, ela é universal. É o nosso dia a dia. Exato. Se essa sensação for só uma ilusão implantada em nós por um Criador que já determinou tudo, então esse Criador nos teria enganado. Ele nos deu a sensação de sermos pilotos, quando na verdade somos passageiros num trem sobre trilhos. Entendi. Ele diz que a crença no livre-arbítrio é uma crença propriamente básica, né? Algo que a gente assume como verdade até que nos convençam do contrário. Exatamente. Ok, pelo que vi aqui, o último argumento é o mais denso de todos. É quase um quebra-cabeça filosófico que conecta livre-arbítrio, alma e a própria razão. Sim, é o mais abstrato, mas talvez o mais ambicioso. Ele vem de um pensador chamado Tim Stratton. A ideia funciona como uma cadeia de dominós lógicos. Vamos lá.
O primeiro dominó. Se o naturalismo for verdadeiro, a ideia de que só existe um mundo físico, material, então a alma imaterial não existe, certo? Somos só matéria, átomos, neurônios, sem fantasma na máquina. Se a alma não existe, então o livre-arbítrio libertário não existe. Nossas decisões seriam apenas o resultado de processos químicos no cérebro. O artigo cita o cientista Francis Crick, que diz que nosso livre-arbítrio não é nada mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas. Seríamos robôs biológicos. Ok, até aí a lógica é bem materialista. Onde está o pulo do gato? O pulo está no terceiro dominó. Se o livre-arbítrio não existe, então a racionalidade e o conhecimento também não existem. Como assim? A razão é sutil. Se nossos pensamentos são apenas o resultado inevitável de reações químicas, não podemos dizer que chegamos a uma conclusão por meio da razão. Nós simplesmente temos aquela conclusão. Não é um processo de análise? É só um evento acontecendo? Exatamente. Conhecimento exige que uma crença seja justificada. Mas se não somos livres para pesar evidências e escolher a melhor explicação, não há justificação. Há apenas causa e efeito. Uau, ok. Esse é um nó na cabeça. Deixa eu ver se entendi. A nossa simples capacidade de ter essa conversa, de avaliar argumentos e decidir se eles fazem sentido, já seria a prova de que somos livres? Essa é exatamente a ideia. O argumento se prova por si mesmo. O ato de tentar refutar o livre-arbítrio usando a razão já pressupõe que você tem a liberdade de raciocinar. É um paradoxo para quem nega. Então o quarto passo é, mas a racionalidade e o conhecimento existem. Negar isso é se contradizer. E se o conhecimento existe, a cadeia de dominós cai na direção oposta. Portanto, o livre-arbítrio libertário existe, portanto, a alma existe e, por fim, portanto, o naturalismo é falso. É um argumento que, segundo a fonte, derruba duas coisas de uma só vez. Tanto o determinismo quanto o ateísmo materialista. Então, o que vemos aqui é uma defesa em camadas. Minton começa com o que sentimos no dia a dia, culpa, amor, ancora isso na teologia com as escrituras e depois vai para o nível mais fundamental, argumentando que a própria razão depende da nossa liberdade. Isso. É uma tentativa de mostrar que o livre-arbítrio não é só uma ideia bonita, mas o pilar de quase tudo que a gente valoriza. É uma construção que vai do concreto e pessoal para o abstrato e universal. Exatamente. E, considerando a força desses argumentos, como apresentados no texto, a questão que fica no ar é: por que o determinismo continua sendo uma visão tão influente? É uma boa pergunta. O que leva tantos pensadores, tanto religiosos quanto seculares, a olharem para tudo isso e ainda assim concluírem que, no fim das contas, nossas ações são pré-determinadas? Talvez explorar as razões por trás da visão oposta seja o próximo passo para entender de verdade a profundidade desse debate milenar.